gente estava falando sobre as diversas tentativas no lipedema, como algum protocolo alimentar, alguma atividade física específica, drenagem linfática, uso de meias pode ter sido indicado em algum momento para ajudar na questão da circulação. Então, provavelmente vocês já tentaram muitas alternativas, né? E hoje eu quero conversar justamente sobre isso. E por que que mesmo tentando de diferentes formas eu não consigo ter o resultado? E muitas vezes o problema ele não é a falta de persistência, ele é a falta da estratégia correta. Então, persistente, né? Porque vocês estão aqui comigo, a gente está trocando aí conhecimento sobre o lipedema e persistindo em querer melhorar, né? Então, não é a falta de persistência. E eu não estou aqui para te mostrar que apenas uma solução mágica vai resolver tudo, e nem para pensar que só um alimento vai ser o salvador dessa história. E para te tirar essa culpa, também a culpa não é tua, né? E a gente precisa entender que o lipedema ele não tem cura, mas ele tem tratamento. E o tratamento é com dieta. Então, presta atenção que o mais importante que eu quero que tu saiba, né, e saia desse vídeo hoje com essa informação muito clara na tua cabeça, é que a alimentação ela é determinante para a gente ter melhora no lipedema. É o papel fundamental, ela é a base, é o alicerce para conseguir ter melhora na dor, redução do inchaço, sentir melhora na questão estética da pele, que é diminuir aquela fibrose, aquela celulite mais fibrosa, né? E tudo isso não é só sobre comer menos, é sobre a gente aprender a escolher os alimentos corretos para o teu corpo. E entender por que que todas essas alternativas anteriores não funcionaram é uma oportunidade para muitas mulheres que passaram anos acreditando que o problema era só a força de vontade, que o problema era só se esforçar um pouquinho mais. Essa semana ainda atendi uma paciente que disse justamente isso. Eu fazia massagem com muita violência na minha perna, que eu chegava a ficar com aquelas manchinhas roxas, com vários tipos, né, de cremes e soluções, e tudo isso é custo e energia. E aí, aquele excesso de força ali para fazer aquela massagem acabava até piorando, ela tendo mais sintomas, né, formando mais hematomas, que são as manchinhas roxinhas que são tão comuns, e não tinha resultado, né, não conseguia ter melhora. Então, são pequenos ajustes que a gente precisa fazer, mas com a estratégia correta, a gente olhando para o lipedema. Então, eu quero que tu pare de lutar contra o teu corpo hoje e comece a trabalhar junto com ele, né, ao lado do teu organismo, entendendo tudo isso para conseguir ter um melhor resultado. E hoje eu não quero te mostrar só a teoria, né? Eu quero te contar algumas histórias também, uma delas é a minha, que eu também vivi, também sou portadora. Então, eu sou nutricionista há 15 anos, já atendi mais de 3.000 mulheres no consultório e estudo atualmente, sou doutoranda em lipedema e também portadora de lipedema. Tive meu diagnóstico há alguns anos e depois do meu diagnóstico, para mim foi um alívio assim no sentido de que nossa, não é só a falta de ir me esforçar um pouquinho mais, de treinar um pouquinho mais, porque eu sempre tive uma rotina de treino e dieta organizada na minha vida, e por muitas vezes a gente não conseguia ver aquela melhora de dor. E aí, quando eu entendi isso, tive esse diagnóstico e fui procurar as formas melhores de tratar, aí eu entendi muita coisa e que a gente precisa começar pelo processo de desinflamar o corpo, para a gente conseguir ter um melhor resultado. Outra história que eu tenho para te trazer é de uma das pacientes que eu acompanho, que eu vou mostrar para vocês aqui a foto dela. Deixa eu abrir. Que ela reduziu ali quase 30 quilos com praticamente nenhuma perda muscular. Foi praticamente 90% do emagrecimento dela ali baseado em gordura. De quadril, foram 17 centímetros de redução. E aí, quando a gente olha ali para a perna, a gente vê que teve a redução ali na fibrose, né, que é justamente essa celulite mais fibrosa que a gente olha ali a olho nu. Aquela região ali no joelho, né, quando a gente olha ali na parte das costas, a gente vê uma redução daquela gordura ali no joelho muito importante. Então, quando a gente atua de uma forma correta, né, com a estratégia correta no lipedema e começando pela questão de melhorar a inflamação, a gente consegue ter esse resultado muito incrível e reduzir até os estágios do lipedema. Então, daqui a pouco tem o estágio lá
2, 3, eu consigo reduzir para o estágio 2 ou 1, né. É esse que vai ser o objetivo, a gente evoluir, a gente regredir ali esses estágios e a gente não deixar progredir, não deixar piorar não evoluir essa doença. Outro resultado aqui que em apenas 21 dias, ela reduziu 4 centímetros de cintura. Pensando ali na região das pernas, foram 3 de quadril, 2 de coxa, e de panturrilha foram 3. É muita coisa para uma mulher, né, e que tem, uma proporção corporal não muito grande. Então, redução de 3 centímetros de panturrilha, a gente vê como estava inchada, como estava com retenção de líquido, teve melhora da dor, e isso a gente está falando em apenas 21 dias. Aqui também mais um depoimento real que sempre me emociona, né, quando eu recebo essas mensagens, porque ela me relatou que ela estava desistindo dela mesma, que ela não estava mais acreditando que ela conseguia mudar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre essas questões desses pensamentos, assim. E aí ela não conseguia dar o primeiro passo. E aí quando a gente conseguiu juntas, né, eu dando a mão ali para ela, dar o primeiro passo e ela ver toda essa evolução, ela me agradeceu e disse que estava quase desistindo dela mesma. Então, é justamente isso que eu quero que vocês, né, percebam que é possível, a gente consegue, né, ter uma boa melhora quando a gente acerta a estratégia no lipedema. E eu sei que quem convive com lipedema há muito tempo, é normal desconfiar, né, desconfiar que: "Ah, mas eu já tentei de tudo, eu já fiz várias tentativas, né, e acabei não conseguindo". Aí vem aqueles padrões de pensamento, assim: "Ah, mas eu já tentei todas as dietas, eu emagreci, a minha perna não melhorou, eu sei que eu sou assim, porque a minha família é assim, todas as mulheres da minha família também são". O que que é esse padrão de pensamento? Por muitas vezes, para não se frustrar novamente, o cérebro cria um mecanismo de defesa que é a autossabotagem, que seria a gente colocar um pensamento ali que eu não consigo fazer por causa disso aí, né, as questões são muitas, justamente para me proteger de não ter uma nova frustração. Então, eu quero trabalhar com vocês todas essas questões hoje, para que vocês entendam que isso é apenas um padrão de pensamento que vocês se acostumaram como uma forma de proteção. Eu quero me proteger para não me frustrar novamente, e aí acaba que esses padrões, né, ficam repetindo ali na cabeça de vocês. O primeiro deles é aquele: "Ai, mas eu já tentei várias dietas". Mas eu acredito em vocês. Eu acredito porque eu já passei, muitas mulheres, então eu já atendi mais de 3.000 mulheres no consultório, já dei a mão para muitas delas que já tinham desistido de si mesmas e eu sei que é possível, né, é só dar o primeiro passo e quando a gente está em comunidade com outras mulheres que se identificam, é muito mais fácil da gente conseguir, né, dar esse primeiro passo. Então, a maior parte das mulheres que têm lipedema, elas já tentaram muitas estratégias ao longo da vida, né. Mas existe uma diferença entre uma dieta para emagrecer e uma dieta adequada para o lipedema, para a gente ter o controle de inflamação e de sintomas. Então a gente precisa corrigir a estratégia que tu utilizou. Outro pensamento que é muito comum: "Ah, eu já emagreci no passado e minhas pernas não mudaram". Aí eu quero que vocês também foquem aqui, né, e prestem atenção. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente não pode focar só na balança. A gente tem que focar em outros parâmetros para que tu consiga avaliar a tua evolução. Então, por exemplo, fita métrica. É barata, é simples, tu encontra em qualquer lojinha de costuras para vender e é uma forma muito boa de acompanhar além da balança. Então, mede tua panturrilha, mede a tua cintura, mede teu quadril, mede a tua coxa, porque por muitas vezes a mulher com lipedema ela tem a desproporção corporal e fala que eu emagreci, mas a perna não mudou. Pode ser que a desproporção continuou, a perna maior do que a cintura. Mas com certeza deve ter reduzido essas medidas, né? Por muitas vezes a gente não monitorou isso. Outro ponto são as fotos. Então, tirar uma foto de frente, tirar uma foto de costas, é uma forma também para tu te acompanhar e não depender só da balança, só daquele resultado ali. E 2 itens que eu sempre gosto de incluir é a avaliação da dor e a avaliação do bem-estar. Então, a avaliação da dor é fazer uma escalinha ali de 0 a 10, tocar ali na tua perna e ver qual que é o nível de dor que tu daria. E a avaliação de bem-estar seria a energia, a disposição que tu tem naquele dia. Então, também nomeia ali de 0 a 10 qual que é o teu nível de energia. E aí, ao longo do tempo, tu ir monitorando isso. Aí, dessa forma, tu consegue avaliar melhor a tua evolução e não apenas o peso na balança. Outro pensamento comum que é a genética. Ah, minha mãe é assim, minha tia é assim, todo mundo é assim.
Mas eu trabalho com nutrigenética na minha rotina, né, trabalho com os testes genéticos, vejo todas as questões genéticas e adapto a dieta para isso. E eu sei que a genética ela é 50% dessa história e 50% é os nossos hábitos de vida. Então a gente nasce com a genética e a gente vive com ela. A gente não consegue mudar os nossos genes, mas a gente consegue através da nossa dieta anti-inflamatória, uma dieta, né, com baixa qualidade, que seja cheia de alimentos, né, processados, então bolachinhas, salgadinhos, coisinhas de pacote, cheio de aditivos, isso que aí aumentaria a inflamação. Então, dependendo de como está a tua dieta, tu vai ter o poder de ligar ou desligar certos genes. Então, é nisso que a gente tem que focar, é justamente no poder da mudança da alimentação que a gente tem o poder de melhorar para conseguir lá na nossa genética ligar e desligar alguns genes. Então, se eu tenho um gene que aumenta a minha inflamação, e eu tenho uma dieta muito inflamatória, então com essas coisas mais industrializadas, como eu comentei, né? Os salgadinhos, as bolachinhas, as barrinhas de proteína, que estão muito em alta aí, também é um ponto legal para a gente conversar, que muitas delas, a gente vai ler no rótulo, é um ultraprocessado, é cheio de aditivo. Não quer dizer só porque tem proteína, que é rico em proteína, que vai ser saudável. Então, a gente tem que unir essas duas informações, né? Um alimento que tenha mais proteína, mas que também tenha baixa quantidade de aditivos e de alimentos adicionados. Então, é nisso que a gente tem que focar, né? Quando a gente pensa aquele padrão lá para nos sabotar, não, mas todo mundo é assim. E outra coisa que é importante a gente falar, que por muitas vezes acostumou com aquela dor, acostumou com aquele desconforto, acostumou a se esconder, aquela perna ali sempre embaixo da calça, sempre a canga ali fechadinha no verão, na praia. E por estar acostumada a ser assim, não nota que pode ser diferente. Então eu tô aqui para justamente incentivar e te mostrar que sim, que pode ser diferente. A gente pode melhorar essa perna, a gente pode diminuir teu desconforto, a gente pode deixar essa perna, né, esteticamente mais bonita, mais lisa, diminuir, né, os estágios que nem eu mostrei ali do lipedema. E não se esconder mais tanto, não se acostumar com essa dor. A gente tem que se acostumar com o que é bom, né? E aí a dor, por muitas vezes, tu te acostuma com ela e tem dificuldade de mudar. Então, eu tô aqui justamente para trazer esse ponto. O primeiro erro, e é o mais importante que eu vejo cometerem, né, quando a gente fala do tratamento do lipedema, é achar que é só emagrecer. Ah, só tem que emagrecer. Vai no médico, tem o diagnóstico e o médico manda perder peso. Quando a gente foca só na balança, a gente já falou, né, de outras formas de monitorar além da balança. Mas quando a gente foca só nela, a gente não vê todo o restante envolvido, né? A gente não vê a melhora da dor, a gente não vê a melhora da qualidade de vida, a gente acredita que falhou, justamente por não acompanhar tudo isso. E por muitas vezes, tu pode ter emagrecido, tu pode ter regredido o teu tipo de lipedema e tu não identificou, porque tu não teve uma foto para acompanhar, tu não fez uma medida para verificar, tu só já pegou naquele peso na balança. E aí tu coloca, invalida todo o teu processo. E outro ponto que acontece muito com as mulheres que eu atendo é colocar uma meta de peso ali na cabeça, então, eu quero perder 10 quilos e consegue perder 8 quilos. E aí, aqueles últimos 2 ele não consegue eliminar. E aí fica tão frustrada por não ter conseguido reduzir aqueles últimos 2 quilos e invalida todo o processo de emagrecimento dos outros 8 que ela teve. Então, a gente precisa valorizar todas essas conquistas. E mesma coisa é quando a gente consegue evoluir de um estágio 3 para um estágio 2 no lipedema ou para o estágio 1. A gente precisa identificar isso e celebrar com essas vitórias. E é constância, porque se eu conseguir reduzir lá do 3 para o 2, eu vou conseguir reduzir para o outro estágio, eu vou conseguir ter uma melhora dessa doença, mas aí a gente precisa de constância no processo. Então, para essa forma errada, né, de começar só pelo emagrecimento, a forma correta seria a gente iniciar o tratamento com cuidado na inflamação, a gente focar na questão anti-inflamatória. O segundo erro mais comum é procurar uma solução mágica. Aí a pílula mágica, o único chá ali que vai me ajudar no lipedema, uma dieta milagrosa, mas na verdade isso acaba te frustrando, porque é um conjunto de ações ali que a gente vai colocar em prática para justamente a gente ter uma melhora efetiva e o mais importante é tu aprender a gerenciar isso. Tu aprender a identificar o que é os teus gatilhos. Então, na próxima live, inclusive, já adianto, a gente vai falar sobre isso. Identificar os alimentos gatilhos, né? Os alimentos que geram mais inflamação no corpo de cada uma. E também é um processo, né, da gente conhecer, se conhecer.
Então, é parar de procurar estratégia, ficar pulando de galho e não dar continuidade a nenhum. Então, fica aqui comigo, vamos dar continuidade nesse processo e sem atalho, né? E pensar na constância do processo, né? Confia nesse processo. O terceiro erro mais comum, que a gente já comentou ele, é o focar só na balança. A balança não mede inchaço, a balança não mede dor, muitas vezes emagrece, mas não continua, não consegue se sentir bem ali com a perna, né? A perna continua com aqueles sintomas. Isso porque a gente tá medindo só o peso, né? A gente não tá olhando nada além disso. Então, pra gente conseguir ter uma avaliação mais completa, faça isso que nem a gente conversou antes. Fita métrica, uma forma super simples da gente monitorar, foto antes e depois, e aquelas duas escalas como a gente conversou, a escala da dor de 0 a 10 e a escala do bem-estar, que é para avaliar a tua energia e disposição. Tudo isso vai medir tua qualidade de vida e o ganho que tu tá tendo com esse cuidado nutricional. O quarto erro mais comum, e esse aqui acontece muito. Esse erro acontece com muita frequência nas mulheres que têm lipedema, porque elas estão acostumadas a focar no emagrecimento. Não, eu tenho que eliminar essa gordura tem que sair de mim e eu preciso restringir minha dieta. E o que que faz? Saladinha só no almoço e na janta. Não coloca mais proteína, dá a proteína de lado e quando a gente não cuida da proteína na dieta, quando a gente não bate essa meta proteica, o que que tu vai acontecer com o teu emagrecimento? Tu vai perder músculo, tu não vai perder gordura. E a gordura é justamente a gordura do lipedema, que é uma gordura mais resistente ao emagrecimento, tu vai estar botando fogo na fogueira ali, vai estar botando álcool na fogueira, né? Tu tá dando mais energia para esse fogo, para essa inflamação, e a gente não consegue melhorar nunca. Então, comer proteína de forma insuficiente é o quarto erro e é o mais comum que eu vejo no consultório, e eu diria que é o mais grave, porque vai afetar até a tua qualidade de vida no longo prazo. Hoje, cada vez a gente estuda mais sobre a importância da musculatura como uma poupança lá para o nosso envelhecimento. Quando a gente chega lá, né, na terceira idade, lá no envelhecimento, quanto maior a quantidade de músculo e força eu tiver, mais saudável eu vou ser. Então, quando a gente não cuida da proteína, é justamente, né, esse risco que a gente tem e emagrecer o que a gente não quer. E aí entra a parte estética também. Quem aí não quer melhorar essa perna e reduzir flacidez, né? Tem muitas mulheres que se queixam aí, ai, mas tá muito flácida, não tá legal essa minha perna. Então, para melhorar a flacidez, tem que bater meta de proteína. Se não aprender a bater a meta de proteína, não vai ter um bom emagrecimento, tá? E o quinto erro é querer fazer tudo de uma só vez, né? Do 8 pro 80. Não faço nada hoje, não cuido da dieta, não faço atividade física e amanhã eu quero fazer tudo. Eu não vou mais comer açúcar, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo, eu vou fazer 7 dias de atividade física na semana, eu preciso. Quando tu já tá com uma rotina legal e tu quer otimizar, tudo bem, né? A gente precisa, para ter um resultado melhor, fazer otimizações ali na nossa rotina para alcançar o que a gente busca. Mas se tu não tá fazendo nada e tu colocar tudo ao mesmo tempo, vai dar 2, 3 semanas e vai cansar e vai desistir. E o que a gente tinha falado? A gente quer constância. A gente quer fazer dar certo. A gente quer pequenas ações todos os dias. Então, a forma certa da gente cuidar disso é ter mudanças sustentáveis, que eu consiga sempre me perguntar: e se eu mantiver esse hábito para minha vida, eu consigo dar conta? Ah, consigo, então beleza. Então vai ser algo duradouro que eu vou incluir na minha rotina. Então, a gente não quer perfeição e a gente quer evolução. A gente quer a cada dia melhorar um pouco. Por isso, a importância da consistência, tá? Se eu pudesse reduzir, né, em uma estratégia, em um cuidado maior hoje, a estratégia seria parar de focar só no emagrecimento e começar realmente a lidar com a questão inflamatória do teu corpo. Porque quando a gente olha só para a balança, a gente toma decisões baseadas ali apenas no peso, né? Mas quando a gente olha além disso, que é a inflamação, a gente passa a observar o que realmente impacta o lipedema. E tu passa a prestar atenção na qualidade do teu prato. Quais são os alimentos que tu está colocando ali? Quais são escolhas que tu tá fazendo? Na meta de proteína. Então, pensando nessa meta de proteína, vamos pensar numa média, mais ou menos 90 gramas por dia seria o ideal ali para quem tá num processo de redução de gordura e queira manter a musculatura. O que são 90 gramas de proteína num dia? É mais ou menos 3 refeições de 30, e aí
O almoço, por exemplo, precisa ter pelo menos uma porção de carne grande ali, de 100 a 120 gramas, que é o tamanho da minha mão, mais ou menos. Se for uma carne picada, mais ou menos 4, 5 colheres. Essa quantidade vai me dar mais ou menos umas 25, 28 gramas de proteína. E cada um tem a sua meta. Um exemplo aqui para vocês terem, né, uma noção de quantidade, mas aí é importante, né, ter esse acompanhamento, saber calcular essa meta de proteína para justamente buscar ela todos os dias e a gente preservar ao máximo essa musculatura. Além de preservar a proteína, ela também ajuda no controle da fome, ela te deixa saciada. Então, comparando, quem aí nunca comeu um churrasco versus uma massa com molho de tomate? Então, quando eu como churrasco, às vezes eu fico o dia inteiro sem ter fome, ali a tarde toda sem ter fome. E se tu come uma massa mais simples, que não tenha muita proteína, logo em seguida tu já tá com vontade de comer de novo. Essa é a grande diferença ali de fome e saciedade quando a gente fala de proteína e carboidrato. Então, além lá do músculo, tem essa questão, né, do controle de fome que ela nos ajuda. Identificar todos esses alimentos que pioram teus sintomas, que vai ser assunto para a próxima live. A importância também, né, quando a gente fala de cuidado anti-inflamatório, da gente fazer essas ações, é a gente, além de olhar a alimentação, a gente olhar a nossa rotina. A quantidade de sono, se tá um sono de qualidade e uma quantidade e qualidade boa de sono. O gerenciamento do estresse, avaliar como é que tá a retenção de líquido. Se o dia que eu tô mais estressada, eu tenho aumento da dor, isso tem uma relação bem forte. Se o dia que eu me alimentei mal, eu tô mais retida no dia seguinte, isso é muito comum. Essa semana, inclusive, uma paciente com lipedema me falou. Ah, o álcool eu já observei. Toda vez que eu ingiro álcool, 1 ou 2 dias depois eu fico bastante retida ali, incho bastante, aí depois a tendência é melhorar. Então, é isso. E aí imagina se tu tem uma intolerância a algum alimento que tu tem uma alergia e que tu não tá cuidando, uma intolerância à lactose, por exemplo. E aí tu tá te expondo todos os dias ali a questão da lactose, tá gerando inflamação pro teu corpo todos os dias. E aí vai aumentando a retenção, vai aumentando a dor. Então a gente identificar tudo isso contribui bastante. E essa mudança de mentalidade, né? Vai ser um divisor de águas aí, que nem a gente falou. Lembra que aqueles padrões de pensamento lá, de que, eu já fiz tudo que tinha para fazer, é a minha genética, é só um padrão de pensamento, uma forma de vocês se protegerem. Então, toda vez que vier esse pensamento, enfrenta ele. Não, mas espera aí, eu posso fazer diferente, eu consigo, né? Eu com estratégia eu vou conseguir melhorar. E agora, antes da gente finalizar, como eu prometi, vamos conversar sobre as 3 ações para vocês implementarem nos próximos 7 dias. São 3 mudanças e eu quero que vocês acompanhem lá nas redes sociais, me mandem mensagem lá no direct, vou responder todas que me enviarem. E depois desses 7 dias aí, como é que foi a evolução, a questão da dor. Então, vocês já entenderam tudo que é importante monitorar, além do peso, não olhar só para peso, foto, medida, todas essas questões de dor e de energia, de como tá se sentindo, porque é algo que muda bastante quando as mulheres começam esse cuidado anti-inflamatório, é a disposição. Então, muitas chegam para mim falando: eu tô muito cansada, eu tô muito indisposta. Mesmo os dias que não treinam, né? Chega no final do dia, não tem muita energia. E aí começa a reorganizar, realinhar essa alimentação, começa a se sentir melhor. Então, por isso é importante a gente monitorar tudo isso. A primeira ação que eu quero que vocês observem é nas 3 refeições principais ter uma boa quantidade de proteína. Café da manhã, almoço e jantar. Então, almoço e jantar a gente já comentou mais ou menos ali o que seria uma porção legal. No café da manhã, dá para incluir 2 ou 3 ovos, que aí 3 ovos vai ter mais ou menos 18 gramas de proteína. Dá para incluir uma dose, né, de proteína em pó, whey protein isolado, por exemplo. O whey vai ter umas 24 gramas de proteína. Então, dá para pensar mais ou menos dessa forma, café da manhã, almoço e jantar, para bater essa meta de proteína. A segunda ação é tirar todos os líquidos com açúcar da rotina. Então, refrigerante, suco, qualquer água saborizada, se tu toma café com açúcar, se tu toma chá com açúcar, então, tudo de açúcar adicionado e líquidos com açúcar, a gente zera. E a terceira ação é metade do prato com saladas e vegetais. E começar a comer tua refeição por eles. Isso também vai contribuir bastante. E além disso, é olhar para todos os vegetais anti-inflamatórios, priorizar os alimentos de cor verde, a couve, o brócolis, o espinafre, colocar ali no ovo o espinafre. Todos os vegetais de cor roxa são muito poderosos. A beterraba,
A berinjela, o repolho roxo, cozinhar com a cebola roxa também ajuda a ter na rotina os vegetais roxos, e o vermelho também é muito poderoso, então o tomate, o morango. 3 cores, pelo menos, são interessantes para variar no dia, e metade desse prato, pelo menos, com saladas e vegetais, boa mastigação, comendo com calma, iniciando a refeição ali por esses vegetais. Então, se vocês pensarem essas metas que eu passei, não é para contar calorias, não é para ter fome, não é para contar tudo que come, né, tudo que gasta. Então, é para justamente a gente já ter uma melhora no controle da saciedade, a gente ter uma boa quantidade de proteína, a gente já diminuir a carga do que é inflamatório, como o açúcar, e a gente já incluir o poder anti-inflamatório dos alimentos, né? Que eu tenho 2 cores aí, são muito poderosas, que são os vegetais roxos. E a persistência, sem estratégia, ela vai gerar frustração. Então, como eu comentei, todas aqui já tiveram muitas tentativas, mas se a gente não tem estratégia, a gente acaba errando. Então, a gente quer a persistência com estratégia para gerar uma transformação. Aí a gente vai da frustração para transformação, né? Dessa perna, que é o nosso grande objetivo aqui, reduzir dor, inchaço, melhorar o aspecto da pele. Então, para a gente revisar o que a gente conversou hoje. Primeiro, não é falta de esforço. Segundo, muitas mulheres focam só na questão da balança e não olham para todo esse processo inflamatório e controle dos sintomas. Terceiro, pequenas mudanças com consistência vão te trazer mais resultados, né? Do que estratégias radicais, tu querer ser 8,80 e aí virou a esquina ali, semana que vem já não faz mais nada. Não, a gente quer consistência. Então, nesses próximos 7 dias, eu quero que vocês façam essas 3 ações e me comentem lá nas redes sociais, lá no Instagram. Comentem aqui nesse vídeo, depois que ele ficar salvo, como é que estão os resultados de vocês. Priorizando proteína nas 3 refeições principais, retirando as bebidas com açúcar e metade do prato baseado em vegetais. Não pensa que precisa fazer tudo com perfeição, apenas começa um passo de cada vez para tu conseguir ir melhorando e já tendo sintoma. E é isso que vai trazendo a tua motivação. Vai aumentando a tua disciplina e tu vai vendo que é possível, que tu é capaz, né, de gerar essa transformação no teu corpo. E já que a inflamação é tão importante, a gente falou tanto sobre isso, a próxima live vai ser esse tema. Quais que são os alimentos que aumentam essa inflamação, para a gente tirar da rotina. É justamente isso que a gente vai trabalhar na próxima quinta-feira, dia 9/7, às 16 horas, os 7 alimentos que mais inflamam o teu lipedema.